Feliz sábado, sejam todos bem-vindos a mais um culto nesse santo sábado do Senhor. Que bom nós estarmos juntos para mais este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nosso desejo é que realmente Jesus possa estar nesse momento na sua casa, visitando o seu lar, a sua família, e que possamos ter momentos preciosos na santa presença de Deus. Para a nossa reflexão e oração, nós vamos meditar no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Amém. Mediante esse pensamento sagrado, neste momento nós vamos nos ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias, por essa oportunidade que o Senhor nos concede neste santo sábado, falarmos contigo através da oração. Que o Senhor abençoe os nossos internautas, que possam receber as ricas bênçãos dos céus e em breve herdarmos aquele reino que é a nossa esperança. Dá-nos o poder do Espírito Santo que tanto precisamos, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Transforma o meu coração, e assim sendo, poderei ser usado em tuas mãos. Pega este vaso, quebra e faze de novo. Tu és o oleiro. Faze-me um farol, quero testemunhar de tua luz. Renova-me, Senhor, transforma o meu coração, e assim sendo, poderei ser usado em tuas mãos. Pega este vaso, quebra e faze de novo. Tu és o oleiro, renova a vida de todo o teu povo. Tu és o oleiro, renova a vida de todo o teu povo. Linda melodia que você acabou de ouvir, dando abertura ao nosso culto de hoje. Chegamos ao momento todo especial,
pois neste momento nós iremos estudar a lição da escola bíblica, que nós chamamos de lição da escola sabatina, onde traz muitos e preciosos ensinamentos da Santa Palavra de Deus. Temos estudado uma série de assuntos importantes para o tempo em que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história da alimentação. O que tem isso a ver com a religião e com o povo de Deus? Só fazendo um paralelo com a nossa lição da semana passada, nós fizemos algumas considerações sobre a alimentação associadas ao grande dia da expiação. E cremos hoje que Jesus está no santuário realizando uma obra especial em prol do pecador, que a Bíblia denomina como juízo investigativo, e cremos que estamos vivendo no tempo da restauração de todas as coisas nos últimos dias da história deste mundo. A palavra de Deus no livro de 3 João, verso 2 diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então nós cremos que a reforma de saúde, de acordo com Apocalipse capítulo 14, é o braço direito da tríplice mensagem angélica. O texto introdutório do Espírito de Profecia diz assim: quando as pessoas entregam o coração à incredulidade, colocam-se sob o domínio de Satanás, e ninguém poderá dizer a que ponto ele as levará. Então, a incredulidade afasta as pessoas de Deus e as coloca sobre outro domínio que não é o de Deus. Primeiro tópico de nossa lição vem falando sobre a restauração. Isso aqui é muito importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 20 e 21 diz assim: E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, nós cremos que hoje estamos no tempo da restauração de todas as coisas. Então, tudo o que Satanás tentou destruir, o povo de Deus, o remanescente, agora vem restaurando. Deus deu uma dieta original aos nossos primeiros pais no jardim do Éden. Deus estipulou a maneira que eles deviam viver, o estilo de vida que deviam ter, o ambiente em que eles iam morar e também estabeleceu a sua dieta. Gênesis 1, 29 diz assim: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Então nós vemos que a dieta original de nossos primeiros pais, a princípio, eram frutas. Mas após o pecado, então foi introduzida as ervas ou grãos, tubérculos e outros. Mas antes do pecado, o homem alimentava-se exatamente de frutas. O livro A Ciência do Bom Viver diz: grãos, frutas, nozes, verduras formam a dieta que o Criador escolheu para nós. É interessante que aqui nós não vemos laticínios e outros artigos que devem ser abandonados. Então, essa é a dieta original. E de acordo com a Bíblia, era uma dieta sem carne. Deus ele começou a fazer uma obra de reforma com o povo de Israel, pois quando eles estiveram no Egito, por mais de 400 anos de escravidão, o que aconteceu? O povo de Israel lá no Egito comia carne de porco, de pato, de lagarto,
de jacaré, todo tipo de carne. E Deus mudou a sua dieta para que eles conseguissem entender melhor as coisas de Deus, mas infelizmente grande parte deles não aceitou essa obra de reforma. A palavra de Deus também fala sobre alimento que continha gordura e sangue. Então, Deus do antigo Israel havia proibido que os israelitas usassem carnes, as consumissem junto com as gorduras. É interessante que quando encontraram a múmia do faraó Tutankhamon, por exemplo, os egípcios morriam muito cedo. Eles comiam muita fritura, tudo que eles comiam era frito e comiam grande quantidade de carne. Grande parte deles morriam de câncer, de cólon, problemas cardiovasculares, inclusive ainda conseguiram visualizar as artérias do faraó Tutankhamon. E as artérias estavam todas engorduradas e entupidas, mostrando que eles consumiam gordura em excesso. Então Deus proibiu o consumo de carnes com gorduras e sangue. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vida, a alma da carne está no sangue. Levítico 17:11. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. E Deus também proibia consumir carnes dedicadas aos ídolos, que eram sufocadas com sangue. Então Deus havia proibido. Então a gordura não era consumida pelo povo judeu. Agora, queridos, próximo tópico. Prontos para Jesus? Por que tantos hebreus foram destruídos no deserto? Qual foi a razão? A Bíblia diz que foi por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 3, verso 19 diz assim: e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. O que é incredulidade? É você saber que algo não é para fazer e você faz, então você é um incrédulo. Ou eu sou incrédulo, quando conscientemente fazemos algo que não está de acordo com a vontade de Deus. E isso tem uma aplicação muito importante para os nossos dias. Aqui no 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 diz: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Terceiro tópico, fala sobre o pote com o maná. É interessante nós entendermos que quando o povo de Israel saiu do Egito e começaram a consumir o maná, que era o pão dos anjos, o povo de Israel começou a reclamar e sentiram vontade de se alimentar com as comidas do Egito, as comidas dos egípcios. E a Bíblia diz em Êxodo 16, e os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Ou seja, eles sentiram saudades do lixo, daquilo que fazia mal para a saúde, para o intelecto. Eles queriam voltar. Só que lá eles trabalhavam, eles não comiam, vamos dizer assim, os escravos não comiam a mesma comida dos seus senhores. Os senhores comiam, vamos dizer assim, as melhores comidas, as melhores iguarias, humanamente falando, e o restolho ficava para os escravos. Mas mesmo assim, eles sentiram saudades. Queridos, como os anjos prepararam uma dieta melhor para eles? Então, Salmo 78, 25 diz assim: comeu cada qual pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Então Deus enviou a comida, o pão do céu. E Deus, ele guardou esse alimento para as gerações
as gerações futuras. Então, a Bíblia nos diz assim, Hebreus capítulo 9, verso 4, que tinham incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Então, nas tábuas da aliança estava o vaso com o maná, como lembrança do pão do céu que os israelitas haviam comido e mostrando que o povo remanescente também é um povo vegetariano. Quarto tópico, fala sobre as panelas de carne do Egito. Quem foram os primeiros a reclamar? Então, a Bíblia fala exatamente sobre um bando de estrangeiros, provavelmente egípcios, que acompanharam o povo de Israel, e esses estrangeiros incitaram o povo a voltar para as panelas do Egito. Então, eles estavam sentindo muita saudade daquela comida. Queridos, Deus atendeu o pedido do povo de Israel. Deu bastante carne para eles, mas a Bíblia diz que enquanto a carne estava entre os seus dentes, veio a praga do Senhor e destruiu grande parte deles. E a Bíblia chama isso de rebelião. Salmo 78, 17, 32. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Com tudo isto ainda pecaram e não deram créditos às suas maravilhas. O último tópico vem falando sobre escritos para hoje. O que nós podemos aprender com tudo isso? Então, a palavra de Deus diz assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então percebemos, através da palavra de Deus, que nós precisamos tirar isso como lição e não cometermos o mesmo erro que cometeram o povo judeu. E na última pergunta, vem falando sobre a nova terra. A Bíblia diz que e morará o lobo com o cordeiro, Isaías 11, verso 6, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a né de ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. No verso seguinte fala que o leão comerá palha como o boi. Não vai haver morte no céu, não vai haver carne no céu, e nós temos que nos preparar para o céu aqui, para que não sintamos lá a vontade de voltar às panelas do Egito. Pelo contrário, com esse sentimento, não vamos entrar no céu. Queridos, o último pensamento para concluirmos a nossa lição. Precisamos olhar para cima com fé. Não devemos nos desanimar nem por causa de aparente fracasso, nem pela demora. Pelo contrário, devemos trabalhar com alegria, esperança e gratidão, crendo que a terra guarda em seu interior ricos tesouros para o fiel obreiro acumular e reservas mais ricas que ouro ou prata. As montanhas e as colinas estão mudando e a terra envelhece como um vestido, mas a bênção de Deus que oferece ao seu povo uma mesa no deserto nunca cessará. Para muitas pessoas, o prato tem que ter carne. Por mais simples que seja. Nem come arroz puro, mas tem que ter um pedaço de carne. Mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus, a mensagem para os nossos dias, nós não precisamos disso. Deus deixou muita coisa boa para a gente. Os grãos, as nozes, as castanhas, as frutas, as verduras, tanta coisa boa para o nosso bem espiritual. Que Deus nos abençoe para isto. Amém. Chegamos a um momento todo especial, que é o momento da gratidão, onde você pode agradecer a Deus através da sua oferta, através da sua primícia, através do seu dízimo. Nós estamos falando aqui direto de Rondônia e nós estamos aqui distantes de grande parte dos outros eixos do Brasil. E aqui nós temos o nosso campo. Nós somos hoje em 4 missionários e é um campo muito extenso. E a sua ajuda é muito importante para conseguirmos dar atendimento a toda esta região. A sua oferta
sua primícia e o seu dízimo serão muito importantes. Vai aparecer o Pix na sua tela. Enquanto ouvimos um belo hino de louvor, você poderá fazer a sua contribuição. Vamos louvar a Deus. Quantas vezes neste mundo já deixei de sonhar, até mesmo pensei de Jesus me afastar. Mas Ele me diz, filho, não pare de lutar. Estou com você e comigo tudo pode fazer. Somos jovens e podemos sonhar o mais alto até o céu alcançar. O Senhor já prometeu que conosco estará, e sonhando alto com as mãos unidas, nós vamos juntos ao céu chegar. O Mestre já nos disse que fácil não será, mas Ele prometeu que não nos deixará. E assim vamos seguir sem desanimar, olhando para o céu, certamente a vitória virá. Somos jovens e podemos sonhar o mais alto até o céu alcançar. O Senhor já prometeu que conosco estará, e sonhando alto com as mãos unidas, nós vamos juntos ao céu chegar. Nós estamos aqui para juntos lutar, como a águia bem alto voar, e guiados pelas mãos de Jesus, conduzidos por seus planos de luz, seu sonho em nós se realizará. Somos jovens e podemos sonhar o mais alto até o céu alcançar. O Senhor já prometeu que conosco estará, e sonhando alto com as mãos unidas, nós vamos juntos ao céu chegar. E sonhando alto com as mãos unidas, nós vamos juntos ao céu chegar. Linda melodia, que todos possamos juntos ao céu chegar. Chegamos ao momento todo especial, pois neste momento nós iremos ouvir a palavra de Deus. Mas para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas, precisamos abrir o nosso coração. E neste momento nós vamos ouvir uma bela mensagem com o pastor Davi Paes Silva, que é o diretor de departamento de escola sabatina da Conferência Geral. E o tema é
o Evangelho e o selamento. Vamos ouvi-lo neste momento. Queridos irmãos e amigos, é um grande prazer estar aqui neste momento para estudar a palavra de Deus. Eu gostaria, antes de apresentar esse assunto, focalizar dois problemas teológicos que nós enfrentamos no mundo religioso. Por exemplo, no mundo protestante, as pessoas têm a ideia de que no Velho Testamento as pessoas eram salvas pelas obras, e no Novo Testamento são salvas pela graça. Não existe tal coisa. Quer dizer, tanto no Velho Testamento como no Novo, todas as pessoas eram salvas unicamente pela misericórdia de Deus, pela graça. Agora, uma outra ideia que também é equivocada hoje, as pessoas pensam assim, que a Bíblia apresenta dois grupos de salvos, né? Em Apocalipse capítulo 7 fala de um grupo chamado 144 mil e o outro grupo chamado grande multidão. As pessoas dizem assim, bem, eu acho que eu sendo salvo na grande multidão tá bom. Alguém tem a ideia que ser salvo nos 144 mil, nos assinalados, é mais difícil. Não existe tal coisa. Tanto a grande multidão como os 144 mil são salvos pela graça de Cristo. A única diferença é que os 144 mil têm mais luz. E também recebem graça correspondente a essa luz. Então, nessa manhã, com a graça de Deus, vamos estudar esse assunto do Evangelho e o selamento. Bem, Ezequiel capítulo 9, 1 a 6, nós encontramos uma obra de selamento do povo de Deus e uma obra de destruição daqueles que rejeitaram o Evangelho. Em Apocalipse 7, o profeta João ele viu um anjo vindo do Oriente com o selo do Deus vivo, cuja obra resulta no assinalamento. No capítulo 14 do mesmo livro de Apocalipse, esse grupo está com Jesus no Monte Sião. E no capítulo 15, o mesmo grupo, vencedor da besta da sua imagem, do número do seu nome, acha-se em pé junto ao mar de vidro, entoando o cântico de vitória. Agora vem a pergunta, o que é o selo de Deus? Aqui diz assim, logo que o povo de Deus estiver selado na fronte. Não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Bem, só para os irmãos terem uma ideia, vocês já viram aqueles que viajaram pelo interior, a gente passa por fazendas e o gado tem uma marca. Os fazendeiros marcam o gado. Já viram isso, né? Para que aquela marca? É para dizer a quem pertence aquele gado. Então o gado tem marcas diferentes, dependendo do proprietário. Então a Bíblia usa essa expressão selar para aqueles que pertencem, se dedicaram a Deus. Bem, quais são as condições para alguém ser selado? Porque, voltando um pouquinho em Ezequiel 9 aparece um grupo que é selado com a marca e outro grupo que é destruído. Agora, qual é a condição para ser selado? Você se lembra daquele convite de Jesus que diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, disse Jesus, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, aqui fala que uma das condições para ser selado é humildade. Queridos amigos, nós precisamos humildemente reconhecer a nossa condição. Nós não somos bons. Então, para que Deus nos salve, nós precisamos reconhecer que estamos perdidos.
Disse Jesus, ele não veio chamar justos, veio chamar pessoas pecadoras. Então a salvação é oferecida a todo tipo de pessoa. Não é apenas para um grupo separado. Deus oferece a sua salvação para todos. E ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então não há nada tão essencial à comunhão com Deus que a mais profunda humildade. Agora, um detalhe importante é que nós não podemos ser humildes por nós mesmos. Jesus falou assim, vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a própria humildade é um dom de Deus. Precisais aprender na escola de Cristo, ou jamais estareis qualificados para entrar na classe imediata, a saber, receber o selo Deus vivo, passar pelos portões da cidade de Deus e ser coroados com glória e imortalidade. Outro detalhe importante aqui diz assim, ninguém a não ser Deus pode subjugar o orgulho humano. Não nos podemos salvar a nós mesmos. Não nos podemos regenerar. Nas cortes celestiais não se entoará o cântico, a mim que me amei a mim mesmo, a mim que me lavei a mim mesmo e me redimi, a mim seja glória, honra, bênção e louvor. Mas essa é a nota predominante do cântico entoado por muitos aqui embaixo. Então, aqui diz que só Deus pode subjugar o nosso orgulho. Normalmente, cada um de nós tem um tipo de orgulho, né? Às vezes alguém se orgulha da casa, ou do carro, ou se orgulha de um título universitário, um doutor, né? Eu me lembro que quando nós estávamos na universidade, alguém falou assim, conseguir um DR na frente do nome não é fácil, né? Então, alguém, quando ele consegue o DR na frente do nome, ele se orgulha. Então, cada um tem um tipo de orgulho diferente. Mas aqui diz que só Deus pode subjugar o orgulho humano. E aqui tem a pergunta, o que é justificação pela fé? Para aqueles amigos que não conhecem essa expressão, para nós sermos salvos, precisamos ser justificados. Ser justificado é ser declarado inocente. Mas como que nós, pecadores, podemos ser declarados inocentes? Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, o nosso pecado é transferido para Cristo. Então nós somos declarados inocentes, não porque sejamos bons, mas porque aceitando a Cristo, o nosso pecado é transferido para Cristo e a sua perfeição, a sua justiça, a sua pureza são atribuídos a nós. Isso é justificação pela fé. Então aqui tem a pergunta, o que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Interessante, quantas pessoas que têm uma vida complicada, por exemplo, uma pessoa viciada em droga, uma pessoa viciada no cigarro, no álcool, elas querem se livrar daquele problema, daquele vício, né? E não conseguem. Então, às vezes quando uma pessoa, um ébrio, está na beira da rua e ele fica pensando assim, poxa, eu aqui nessa situação, a minha família passando necessidade, como eu gostaria de ter uma vida diferente, né? Então, muitas pessoas elas estão presas a certas situações e elas querem se libertar. Eu me lembro que meu irmão, ele era viciado no cigarro e ele várias vezes tentou deixar. E foi muito difícil para ele. Então, as pessoas têm em si aquele desejo de libertar-se do seu problema. Então, a primeira condição para ser selado é humildade. E essa humildade nós adquirimos da pessoa de Cristo. Vinde a mim. A segunda, guarda do sábado do quarto mandamento. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor.
Terceiro tópico, ter semelhança de Cristo no caráter. Eu sempre me lembro que a minha avó dizia assim: meu filho, ande com os bons e serás um deles. Ande com os maus e serás pior do que eles. Então, como que eu posso ter semelhança de Cristo no caráter? Andando com Cristo, vivendo com Cristo, estudando a sua palavra. Os que hão de receber o selo de Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Então, como adquirimos a semelhança com Cristo? Andando com Ele. Às vezes, imperceptivelmente, nós fazemos amizade com alguém e, imperceptivelmente, a gente começa a assimilar o comportamento daquela pessoa, quase que inconscientemente. Então, quando nós andamos com Jesus, nós assimilamos o seu caráter. Aqui tem a pergunta: será este selo colocado sobre o que tem mente impura, o profano, o adúltero, o homem que cobiça a mulher do próximo? Responda a vossa alma a pergunta: corresponde meu caráter às qualificações essenciais para que eu possa receber um passaporte para as mansões que Cristo foi preparar? A santidade deve estar gravada em nosso caráter. Bem, para quem não conhece essa expressão santidade, o que quer dizer a palavra santo? Santo não quer dizer que a pessoa é perfeita. Santo é uma pessoa que se dedicou a Deus. A palavra santo, ela quer dizer separada para um fim santo, né? Então, o santo é aquele que se dedicou a Deus. Por exemplo, aqui há pouco foi falado aqui de uma oferta especial. Então, quando nós dedicamos uma oferta para Deus, aquela oferta é santa, porque foi dedicada para Deus. Então, a palavra santo, ela tem de estar em nosso caráter, quer dizer, uma pessoa totalmente dedicada a Deus. É claro que ela dedicada a Deus, o seu caráter é transformado, à semelhança de Cristo, né? Bem, outro tópico importante: quando o povo de Deus será selado? Bem, irmãos, a obra do selamento, ela começou com a apresentação das 3 mensagens de Apocalipse 14. E diz a inspiração: Satanás está agora usando cada artifício nesse tempo de selamento para desviar a mente do povo de Deus da verdade e levá-los a vacilar. Então, a obra de selamento começou, isso aqui foi escrito em 1851, há 150 anos atrás, mais de 150 anos atrás. Bem, Deus sela pessoas individualmente e sela também o povo de Deus. Por exemplo, em 1850, uma senhora faleceu. Aquela senhora se chamava Hastings. E Ellen White disse: vi que ela estava selada, e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra, estaria com 144 mil. Vi que não precisamos chorar sobre ela, ela repousaria durante o tempo de angústia. Então aqui a Bíblia fala de selamento de pessoas individualmente. A realidade, irmãos, é que quando uma pessoa descansa, vai para a sepultura, o caso dela está determinado, ou para a salvação ou para a perdição. As pessoas que morrem no Senhor estão seladas para a eternidade. Agora vamos a como preencher as condições. Selamento. Primeiro, arrependimento e confissão. A palavra arrependimento quer dizer: quando nós fazemos alguma coisa errada, quando fazemos um negócio mal feito e tomamos prejuízo, não é? Qual é a nossa reação? Agora, tem 2 tipos de arrependimento. Tem o arrependimento por causa das consequências ou arrependimento por causa da ação. Então, arrependimento, falando de pecado,
Arrependimento é tristeza pelo pecado. Por exemplo, um casal, o cônjuge, o marido ofendeu a mulher, ou vice-versa. O que é arrependimento? É tristeza por ter feito aquilo. Isso é arrependimento. Agora, arrependimento envolve mais. É tristeza pelo pecado e abandono. Quer dizer, a pessoa decide não repetir o problema, né? Em Provérbio diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a confissão é essencial. Agora, irmãos, vamos explicar por que a confissão. Eu não estou falando aqui de confissão para homens, para as pessoas, não. Confissão para Deus. Será que Deus precisa que eu confesse meu pecado para Ele saber? Não. Ele conhece todas as coisas. Mas a confissão é o meu reconhecimento. E quando eu confesso meus pecados, esses pecados são transferidos para Cristo. Então a confissão é essencial. E 1 João 1,9 temos uma promessa muito bonita. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós confessamos nossos pecados a Cristo, Ele faz duas coisas. Ele perdoa e purifica. Vem à mente o caso daquela mulher que foi apanhada em adultério, né? Ela foi levada a Cristo e os fariseus queriam apedrejá-la. O que é que Jesus falou com ela? Nem eu te condeno. Primeira parte. Ela foi perdoada. Segunda parte. Vai e não peques mais. Então, quando nós vamos a Cristo e confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa e nos transforma. Ele diz: eu não te condeno. Agora vai e não repita isso mais. Agora, interessante que a ordem de Cristo é uma promessa. Ele não apenas dá ordem, Ele dá poder para a pessoa ser transformada. Outra coisa, confiança plena na justiça de Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, diz assim: ser achado, ele está falando aqui de o homem comparecer ao juízo de Deus. Ele diz assim: ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, esse tópico aqui fala de confiança em Cristo. Irmãos, quero trazer a atenção de vocês, uma vez quando um jovem chegou-se para Cristo e falou assim: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Então, todo ser humano é imperfeito, tem problemas de caráter. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para Zacarias capítulo 3. Essa profecia aqui é muito bonita e tem um significado muito profundo. Zacarias capítulo 3, nós encontramos aqui uma visão. O sumo sacerdote Josué, que era representante do povo de Deus depois do exílio babilônico, diz que Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava ao seu lado direito, para se lhe opor. Irmãos, a palavra Satanás quer dizer opositor, quer dizer acusador, quer dizer adversário. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não estes são tirados do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas. Interessante, essa palavra veste suja significa pecados ou defeitos de caráter. E o anjo diz assim: tirai-lhe estas vestes sujas.
A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Então na Bíblia aparece essa ilustração. Quando o homem comparece diante de Deus com pecados, ele está trajado de vestes sujas. E o que faz Deus quando ele se arrepende e confessa os pecados? Deus remove essas vestes sujas, lava a pessoa no sangue de Cristo e cobre essa pessoa com a justiça de Cristo, que são os trajes finos. Isso aqui é muito importante. Então, sempre o que o homem vai diante de Deus, ele encontra um opositor, que é Satanás, para acusá-lo. Olha, ele fez isso, aquilo. Ele não é tão bom assim não. E a pessoa reconhece que não está bem. Agora, o que é que dá poder a Jesus de perdoar-nos e purificar-nos? Irmãos, é o seguinte, é que Jesus, ele assumiu os nossos pecados, ele foi levado à cruz e pagou pelos nossos pecados. Então ele tem direito de nos perdoar porque ele assumiu a nossa culpa. Então quando nós o reconhecemos como nosso Salvador, ele faz essas duas coisas. Ele perdoa e troca as vestes do nosso caráter. Nós somos transformados à sua semelhança. Na profecia de Zacarias, é evidente a obra acusadora de Satanás e a obra de Cristo em resistir ao adversário, seu povo. O povo de Deus é aqui representado como um delinquente em juízo. Josué, como sumo sacerdote, pede uma bênção para o seu povo que está em grande aflição. Interessante que quando nós vamos à presença de Deus, nós não temos como dizer assim: Senhor, é mentira, eu não fiz nada disso, eu sou bom, eu sou perfeito. Não. Mas qual é a nossa atitude? Existem duas palavras-chave no processo de nossa salvação. Essas palavras são arrependimento e confissão. Arrependimento e fé. Então, eu não posso me desculpar. Eu fiz isso porque alguém fez, eu fiz isso, mas não era minha intenção fazer, eu me precipitei. Não. O que nós devemos fazer ao nos aproximar de Deus é nos arrepender do que fizemos e confiar na misericórdia de Deus. Duas coisas simples. Então, eu não posso me purificar, eu não posso me transformar, eu não posso tirar as minhas vestes sujas, só Cristo pode fazê-lo. A despeito das faltas do povo de Deus, Cristo não abandona o objeto. Irmãos, quero dizer para vocês que nós temos um Salvador misericordioso, um Salvador compassivo, um Salvador gracioso. Existe uma promessa na Bíblia que eu acho muito bonita. João 6,37, Jesus diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Qual é a promessa dele? Que ele nos recebe. Todo aquele que vai a Cristo, arrependido e crente na sua graça, ele é perdoado e transformado. Jesus não lhes desculpa os pecados, mas apresenta seu arrependimento e fé. Observe, vamos gravar bem essa expressão. Quais são os dois elementos essenciais para sermos aceitos? Jesus não lhes desculpa os pecados, mas apresenta seu arrependimento e fé. E reclamando perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos. Então é interessante, Jesus, ele, apesar de Satanás nos acusar dos nossos pecados, ele apresenta as suas mãos. O que está nas mãos de Cristo? Os sinais dos cravos. Ele diz assim: Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Eu dei a vida por esse pecador. Ele está arrependido. Eu quero pedir o perdão para eles.
dizendo: conheço pelo nome, gravei-o nas palmas das minhas mãos. É vosso privilégio confiar no amor de Jesus para a salvação. Aqui aparece uma outra palavra-chave, né? O que quer dizer a palavra fé? Fé, ela quer dizer confiança e lealdade. Agora, para eu ter fé, o que é que eu preciso fazer antes? Por exemplo, nós viajamos muito por aí, né? Encontramos uma pessoa estranha no aeroporto ou na rodoviária. Confiamos naquela pessoa a primeira vez que vemos? Não. Por que não? Porque não conhecemos. Agora, quando nós começamos a conversar, trocar ideias, a pessoa conta quem ela é, de onde ela veio, o que ela faz, e nós contamos quem somos nós, de onde viemos, o que fazemos, começamos a adquirir aquela confiança, quer dizer, fé. Irmãos, muitas vezes eu estou no aeroporto, sozinho, com a minha bagagem, preciso ir ao banheiro. Mas com quem deixar a bagagem? Eu não sei, não conheço a pessoa, né? Mas com um pouquinho de conversa que a gente tem com a pessoa, a gente vê que a pessoa é honesta. Aí a gente pede: por favor, tome conta aqui para mim que eu vou ao banheiro. Por quê? Porque já conhecemos. Como podemos ter fé em Deus? Como podemos ter fé em Jesus? Conhecendo. Como conhecemos a Jesus? Estudando a sua palavra. Então, fé é confiança e lealdade. E aqui diz que é nosso privilégio confiar no amor de Jesus para a salvação. Outro detalhe: Jesus ama os seus filhos, mesmo quando eles erram. Então, se nós vamos a Jesus e cometemos um erro, Jesus nos abandona? Não. Jesus ama seus filhos, mesmo quando eles erram. Vamos ilustrar aqui com os pais. Quando o filho comete um erro, mesmo quando eles precisam de receber alguma repreensão, os pais odeiam os filhos porque eles erram? Não. Então, Deus também não nos abandona por causa dos nossos erros. Pertencem a Jesus e devemos tratá-los como aquisição do seu sangue. Jesus é perfeito. A justiça de Cristo lhes é imputada. Quer dizer essa palavra imputada? Imputada quer dizer atribuída. A palavra imputada quer dizer colocada na conta de alguém. Então, nós em nós mesmos somos maus por natureza. Mas quando vamos a Cristo, a perfeição de Cristo é colocada na nossa conta. E ele dirá: tirai-lhe as vestes sujas e vestiu de trajes novos. Jesus compensa nossas deficiências inevitáveis. Onde os cristãos são fiéis um ao outro, sinceros e leais ao comandante do exército do Senhor, nunca entregando por traição encargos nas mãos do inimigo, eles serão transformados no caráter de Cristo. Jesus permanecerá em seu coração pela fé. Bem, sempre que nós queremos visitar um outro país, nós necessitamos de um documento. Qual é esse documento? O passaporte. E o que é o passaporte no aspecto religioso? Observem esse detalhe importante. Os rabis consideravam sua justiça como um passaporte para o céu. Mas Jesus declarou-a insuficiente e indigna. Bem, qual é o passaporte que não vale perante Deus? As cerimônias exteriores e um teórico conhecimento da verdade constituíam a justiça farisaica. Os rabis pretendiam ser santos por meio de seus próprios esforços em guardar a lei, mas suas obras haviam divorciado da justiça da religião. Conquanto fossem extremamente escrupulosos nas observâncias rituais, sua vida era imoral e falsificada. Bem, aqui é um problema.
há pessoas que são más, perversas e cruéis, mas elas aparentam bondade. Elas têm uma aparência de religiosos. Então Deus não aceita isso, isso se chama hipocrisia. Agora, o que é o passaporte real? A justiça ensinada por Cristo é conformidade de coração e de vida com a revelada vontade de Deus. E como podemos adquirir isso? Irmãos, eu acho esse texto aqui muito fundamental. Os pecadores só se podem tornar justos à medida que têm fé em Jesus e mantêm vital ligação com Ele. Aqui aparecem duas coisas básicas, né? Eu já mencionei aqui há pouco aquele ditado, né? Ande com os bons, serás um deles. Quem é o bom? O bom é Cristo. Então, aqui diz, como nós nos podemos tornar justos? Fé em Deus e manter vital ligação com Ele. Cristo, só Cristo e sua justiça obterão para nós um passaporte para o céu. Então, o que é o passaporte? O passaporte é a justiça de Cristo. O passaporte é a justiça de Cristo. O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação, mas tanto o nosso título como a nossa adequação para ele encontra-se na justiça de Cristo. Bem, então Zacarias 3 apresenta Josué com vestes sujas perante Deus, Satanás o acusando, mas ele está arrependido com fé. Qual é a ordem que Cristo dá? Removei-lhe as vestes sujas e cobriu com as vestes finas. Vocês ouviram falar de John Wesley? John Wesley, quando era garoto, 6 anos de idade, a sua casa pegou fogo. Ele tinha 11 irmãos e conseguiram tirar os seus irmãos e toda a família. Mas John Wesley ficou preso na casa incendiada. E os pais, aflitos, desesperados, como salvar o filho, até que um vizinho teve uma ideia. Um subiu no ombro do outro e conseguiu tirar Wesley daquela casa em fogo. Bem, alguém fez um quadro daquela situação e deu de presente para John Wesley. E ele escreveu sob o quadro Zacarias 3:2. Não é este um tição tirado do fogo? Então John Wesley foi salvo do fogo na casa por amigos, vizinhos. Ele disse, um tição tirado do fogo. Bem, Satanás é o adversário de Deus do seu povo. A missão de Satanás é se opor, é acusar e condenar. Agora, uma coisa que Satanás sabe, que nós precisamos saber também. O que é que Satanás sabe? Satanás sabe que os que buscam o perdão e a graça de Deus os obterão. Por isso apresenta diante dele os seus pecados para desencorajá-los. Queridos amigos, há 2 poderes que nos lembram nossos pecados. Satanás, ele nos acusa mesmo de pecados que já foram confessados e abandonados. Com que propósito? Para nos desanimar, nos desesperar. O Espírito Santo também nos lembra os pecados. Mas existe uma diferença aqui. Ele nos lembra pecados não confessados, para que nós os confessemos e abandonemos. O homem não pode, em sua própria força,
enfrentar as acusações do inimigo. Com suas vestes manchadas de pecado e em confissão de culpa, está perante Deus. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e fé, confiou a guarda de sua alma. Observe aqui. Ele defende a sua causa e mediante os poderosos argumentos do Calvário. Quais são os argumentos do Calvário? Jesus tomou o nosso lugar, sofreu pelos nossos pecados. É isso que ele apresenta. Ele fala assim, de fato, essa pessoa pecou, mas eu tomei o seu lugar, morri no seu lugar, paguei pelos seus pecados. Eu posso perdoá-la. Ele defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrota o acusador. Sua perfeita obediência à lei de Deus deu-lhe poder no céu e na terra, e ele reclama de seu Pai misericórdia e reconciliação para o homem culpado. Percebam, irmãos, salvação não é complicada. Para sermos salvos, precisamos reconhecer a nossa condição, irmos a Jesus, confessar os pecados, crer no seu amor, na sua misericórdia, e ele nos perdoa e purifica. Agora, essa visão de Zacarias 3, ela tem uma aplicação especial para o povo de Deus hoje. A igreja remanescente será levada então a grande prova e angústia. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus experimentarão a ira do dragão e suas legiões. Satanás considera o mundo como seu súdito, ele tem de fato alcançado o controle de muitos cristãos professos. Mas aqui está um pequeno grupo que tem resistido à sua supremacia. Bem, irmãos, então, podemos dizer que somos perfeitos? Não. Somos pecadores, defeituosos, deficientes, limitados. Mas, conquanto os seguidores de Cristo tenham pecado, eles não se entregaram ao controle das forças satânicas. Aqui está um problema, né? Arrependeram-se de seus pecados e procuraram o Senhor em humildade e contrição. E o advogado divino pleiteia por eles. Bem, eu quero concluir com algumas afirmações inspiradas. Devemos entregar o nosso coração a Deus, para que nos renove e santifique. Ele nos habilite para a sua corte celestial. Não devemos esperar por alguma ocasião especial, mas entregar-nos a Ele hoje, recusando-nos a ser servo do pecado. Imaginais poder abandonar o pecado pouco a pouco? Ó, deixai de vez a coisa maldita. Irmãos, eu já vi muitas pessoas esforçando-se para abandonar o vício do cigarro, por exemplo, né? E ela diz assim, eu fumava 2 maços por dia, agora estou fumando só 1. Eu fumava 20 cigarros por dia, eu agora fumo apenas 5. Isso é abandonar o vício? Não. Como podemos abandonar o vício? Abandonando o vício, de uma vez. Não devemos esperar por ocasião especial. Imaginais poder abandonar o pecado pouco a pouco? Ó, deixai de vez a coisa maldita. Odiai as coisas que Cristo odeia, amai as coisas que Cristo ama. Porventura ele não tomou providências, mediante sua morte e sofrimento, para a vossa purificação do pecado? Então todas as condições foram satisfeitas. Disse Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer pobre de espírito? Aí no mundo a expressão pobre de espírito quer dizer uma pessoa mente limitada, intelectualmente reduzida. Não, mas não é isso. Esse pobre de espírito que a Bíblia fala é a pessoa que reconhece a sua condição espiritual, a sua pobreza espiritual.
Não dê ouvido à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo até que se faça melhor. Esse é um perigo. Bem, eu vou melhorar primeiro para Jesus me aceitar. Não. Jesus nos aceita como estamos. Não dê ouvido à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo até que se faça melhor. Até que você seja bastante bom para ir a Deus. Se esperar até lá, nunca você irá a Ele. Levante-se e vá ter com teu pai. Ele irá ao teu encontro. Aqui aparece aquela ilustração do filho pródigo, né? Quando ele voltou para o seu pai o recebeu com alegria, tirou as suas vestes sujas, cobriu com o manto, e ele foi recebido como filho com todas as honras, né? É Deus quem circuncida o coração. Toda a obra é do Senhor, do princípio ao fim. Pode dizer o pecador a perecer: sou um pecador perdido, mas Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz ele: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Sou pecador. Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Nem um momento mais preciso ficar sem me salvar. Ele morreu e ressurgiu para minha justificação e me salvará agora. Então, queridos amigos, a palavra de Deus diz que quando devemos ir a Cristo? Quero concluir com 2 Coríntios 6. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo sobremodo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Queridos amigos, irmãos, Deus nos recebe, Deus nos perdoa, Deus nos transforma. Eu não sei o meu amanhã, eu sei o meu hoje. Então hoje é o tempo de nos entregarmos a Deus para que Ele nos perdoe e nos purifique. Que essa seja a nossa experiência hoje. Amém. Se de alguma forma essa mensagem Tivemos um pequeno problema técnico, mas graças a Deus já foi resolvido. E agradecemos ao pastor Davi Paes Silva por tão profunda e importante mensagem que fique gravado em cada coração. Agradecemos a você pela sua audiência, por haver estado conosco. Eu já vou me despedir por aqui, mas neste momento eu vou concluir este culto com uma oração, entregando todos os pedidos que foram feitos nas mãos do Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial,
como teus filhos, estamos diante da tua santa presença, para te agradecer pelo teu grande amor para conosco, por haveres enviado o teu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo para morrer por nós. Obrigado por usares o teu instrumento para nos trazer tão profunda mensagem, que possa ficar gravada em nossos corações, que em breve possamos herdar aquele reino que é a nossa esperança. Aumenta a nossa fé, dá-nos o poder do Espírito Santo, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Estamos todos juntos na congregação, ouvirmos as palavras de Jesus, nosso Senhor, e oferecemos sempre o nosso louvor. Deus deseja que os seus filhos vivam unidos para adorar, testemunhem das maravilhas, das coisas que Ele faz e fará. É bom nos encontrarmos com amigos e irmãos e estarmos todos juntos na congregação, ouvirmos as palavras de Jesus, nosso Senhor, e oferecemos sempre o nosso louvor. É bom nos encontrarmos com amigos e irmãos e estarmos todos juntos na congregação, ouvirmos as palavras de Jesus, nosso Senhor,